Bem, voltando então para a nossa segunda aula, vamos desabilitar nosso Lightbox e inserir então em nossa cena um cubo, para que você observe algumas diferenças então em relação ao cubo, quando você trabalha com ele dentro do ZBrush, para aquele cubo que você trabalharia então dentro do Maya ou do Blender, pois aquele cubo então que você adiciona tanto no Blender ou no Maya, ele é então uma primitiva geométrica e possui apenas 6 faces. Vamos clicar então em Tool, painel de ferramentas, escolher Cube 3D, inserir na cena, marcar o modo Edit, clicar em Make Polymesh, vamos rotacionar o nosso cubo e habilitar então Polyframe, para que você possa observar então a diferença entre um cubo dentro do ambiente então do Maya ou do Blender em relação então ao cubo no ZBrush. Como você observa, ele tem muito mais subdivisões e duas das suas laterais então possuem também faces triangulares. Bem, então aqui já ficou claro que as 3D Meshes então dentro do ZBrush não são então iguais às primitivas geométricas que nós temos então nos demais programas de 3D. Bem, vamos então reiniciar o programa, habilitar nossa Lightbox, vamos escolher aqui um modelo para nós prosseguirmos então falando sobre a interface e também sobre navegação então dentro do ZBrush. Bem, nesta barra lateral direita então, nós temos diversas opções. Este primeiro ícone e este controle deslizante se referem então à utilização de render. Futuramente então nós estaremos vendo estas duas opções. Aqui eu vou modificar as nossas cores da interface, clicando uma vez para a direita para que fique mais visível. Estas 4 primeiras ferramentas então que você tem são referentes então à navegação 2D. Estas ferramentas que iniciam então em perspectiva e vão até SZ, de Rotate, elas são então as ferramentas de controle. E estas outras 4 ferramentas então, elas se referem à navegação 3D. Como nós já vimos então anteriormente, estando apenas com o modo Draw habilitado, você vai poder fazer uso apenas então das ferramentas de navegação 2D. E estando também com o modo Edit ativado, então você vai poder fazer uso também das ferramentas de navegação 3D. Onde você tem aqui Floor Grid, então você habilita ou desabilita então essa grid. Observe que aqui você pode optar por uma grid em Y, uma grid em X ou uma grid em Z. Basta então que você habilite ou desabilite essas letras então que você tem ao topo do seu botão. Que vamos deixar apenas em Y. Bem, aqui as opções então de perspectiva vai ficar mais simples para você observar então estando com a nossa grid habilitada. Aqui eu vou desabilitar a perspectiva, você vê então a modificação, mas vamos então girar aqui um pouco e observe que com a perspectiva desabilitada então todas as linhas da grid então elas ficam paralelas, de forma então que elas nunca se cruzariam. E ao habilitar a perspectiva e você fazendo uma projeção, você vê que à frente, num ponto distante, então essas linhas poderiam coincidir. Então você observa a diferença. Em algumas situações vai ser melhor você estar utilizando a perspectiva, em outras não. Beleza? Onde nós temos aqui Local Transformations, isso aqui então também será visto quando nós formos modificar a escala do objeto, a sua posição, etc. Assim como também o Local Symmetric, nós vamos ver futuramente. Rotate on All, aqui no caso está habilitada a rotação tanto em X, Y e Z, mas você pode restringir ela apenas a Y ou apenas a Z. Nós vamos deixar aqui em X, Y e Z. Bem, estas opções então de navegação em 2D e 3D, nós já tínhamos visto anteriormente. Para fazer uso delas, então, basta posicionar o cursor do mouse sobre a opção que você quer utilizar, pressionar o botão esquerdo do mouse e manter ele pressionado, então, enquanto você movimenta o mouse. Você, então, pode movimentar a sua tela, você pode aplicar zoom,
Você pode novamente centralizar a sua tela e reduzir então a sua visualização. Em relação às ferramentas de movimentação 3D, você também pode movimentar, você pode centralizar novamente a sua imagem, você pode escalar para mais ou para menos e rotacionar. Agora nós veremos então os atalhos que você poderá estar utilizando para acessar então estas opções de navegação 3D, que seriam então Move, Scale e Rotate. Bem, para você fazer uso então da rotação, sem ter que utilizar então esta opção da sua barra lateral direita, basta então que você clique dentro da área da sua tela. Você não pode estar com o mouse localizado sobre o objeto. Clique então dentro da sua área da sua tela com o botão esquerdo e você pode então, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, girar toda a sua tela. Você também pode fazer uso do botão direito. Então você pode optar tanto pelo direito quanto pelo botão esquerdo. Para mover então a sua tela em 3D, fazendo uso de atalhos, você pressiona então a tecla Alt e clica no botão direito do mouse, mantendo ele pressionado, então você vai movimentar. Observe que você deve primeiramente então pressionar a tecla Alt. E por último, para poder modificar então a escala do seu objeto, você pressiona Ctrl e depois utiliza então o botão direito do mouse. E lembrando que você deve primeiramente pressionar Ctrl. Este seu cursor, essa linha vermelha, ela vai se modificar então, vai escrever Mask. Você clica com o botão direito do mouse então e aí você pode fazer uso da escala. Beleza? Bem, porém existem algumas situações onde é necessário então você obter uma visão ortogonal do seu objeto, ou seja, ele totalmente de frente ou totalmente lateralizado, uma visão por cima, por baixo, e usando estes comandos que nós vimos então, fica um pouco difícil. Logo você pode contar então com um atalho. Você pressiona a tecla Shift, então utiliza o direito do mouse e movimenta o seu objeto. Se ele estiver de frente, sendo que meio lateralizado assim para o lado direito, você vai enquadrar o lado direito dele. Se for para a esquerda, você vai enquadrar para a esquerda e assim sucessivamente. Eu vou então estar utilizando este atalho para você comprovar como é que ocorre esta movimentação então por vistas ortogonais. Esta outra opção então que nós temos na nossa barra lateral direita, Polyframe, quando nós habilitamos ela então, você irá ter cores diferenciando então a sua malha e você poderá enxergar então a geometria do seu objeto. Aqui eu vou desabilitar então a visualização dos menus e observe que abaixo de Polyframe nós temos então Active Edit Opacidade. Quando você tem um objeto como este, que ele tem então, no caso, a malha do nosso personagem e temos a roupa. Você habilita então o Transp, então a roupa que está por cima do personagem então, e ela vai ficar transparente. Beleza? Você também poderá modificar então a geometria de um elemento inserido na sua cena mediante a utilização então destas opções que ficam localizadas abaixo então do nosso painel de ferramentas. Mais adiante nós vamos falar então sobre essas opções. À esquerda da nossa interface então, nós temos esta barra, onde o primeiro ícone,
Ao clicar nele você tem acesso então às suas opções de pincéis. Abaixo nós temos então opções de stroke para este pincel. Temos alfas, texturas, materiais, configuração de cor. E estas outras opções então nós estaremos então abordando mais adiante. Bem, como nós percebemos então, esta barra lateral direita, ela se refere então às configurações e movimentação então dentro da nossa cena. Já esta barra da esquerda, ela se refere então a modificações que você poderá estar inserindo então no seu objeto. Beleza? Barra da direita, então navegação e configurações, movimentação 2D, 3D dentro da cena. A barra da esquerda então modificações que você poderá estar realizando então no seu objeto. Na nossa top shelf então nós temos o Projection Master, que, como nós veremos adiante, serve então para você estar trabalhando com texturas. Lightbox, que, como nós vimos, habilita ou desabilita então a nossa Lightbox. Kick Secting, como você vai ver então, ele insere então como se fosse uma folha de papel em branco, que você vai poder desenhar de forma simétrica sobre a mesma. Mais adiante nós teremos também abordando então esta opção, os modos Edit e Draw, nós já vimos alguma coisa. Move, Scale e Rotate, para você utilizar ele então você tem que desabilitar a opção Draw. Isso aí nós veremos também mais adiante. Beleza? Onde nós temos então MRGB, vai ser para você estar trabalhando com material e cores no modo RGB, apenas cores em RGB, apenas material. ZADD então é para você adicionar, no caso quando você for então esculpir, você vai estar adicionando então geometria ao seu elemento. Observe, quando você seleciona um modo ZSub, você subtrai então geometria. Observe que agora você vai então reduzindo enquanto o ZADD então você insere, adiciona. ZADD adiciona, ZSub então subtrai. Onde nós temos então RGB Intense, aqui você pode estar modificando então a intensidade do RGB ou do material ou do MRGB. A mesma coisa então com relação aqui ao ZADD e o ZSub. Aqui nós temos então o Focal Shift e o Draw Size. O Draw Size serve então para controlar o tamanho do seu pincel. Observe nossas circunferências em vermelho. Eu vou levar para a direita. Agora para levá-la para a esquerda, nós reduzimos. Focal Shift, nós estaremos então falando na nossa próxima aula. Nós também estaremos abordando de uma maneira então mais específica cada uma destas opções, beleza? Bem, então por hoje era isso. Nós nos encontramos então na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá.